podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. O que o Cristo Redentor, a dança do frevo e o modo artesanal de fazer queijo de Minas têm em comum? Todos são considerados patrimônios culturais do Brasil. Convidamos para o podcast Aquacultura desta edição Marcílio de Castro Duarte, que é dirigente de unidade de memória e acervo da Prefeitura de Ribeirão Pires, em São Paulo, e que atua na área há 7 anos para explicar sobre os patrimônios. Marcílio, explica o que são os patrimônios culturais. O patrimônio cultural ele é entendido como o conjunto de bens materiais e imateriais que portam valor à memória coletiva de um país, de um estado, de um município e de uma coletividade. O termo em inglês, para mim, é melhor, porque ele é mais preciso, ele dá uma ideia melhor do que é o patrimônio cultural. Em inglês, eles chamam de cultural heritage, que significa herança cultural. E é exatamente isso. Quando falamos de patrimônio, nós estamos falando de toda uma herança cultural de um povo que é legada às gerações atuais. No Brasil, convencionou-se chamar de patrimônio histórico ou patrimônio cultural, mas o termo em inglês é herança cultural. Para mim, essa definição é melhor. O patrimônio, o que é o patrimônio? Ele está ligado diretamente à identidade cultural de um povo. Sem um patrimônio, você não tem identidade cultural. Tá? Mas também não é só isso. O patrimônio ele é um documento histórico. Quando eu falo documento, não é papel. O status do patrimônio é histórico. Então, é por meio dele que a gente acessa os tempos passados, a gente consegue compreender a evolução social do homem por meio desse testemunho, desse documento histórico que é o patrimônio, seja ele individual ou em conjunto. Vou dar um exemplo aqui. Como é que nós poderíamos compreender a civilização egípcia sem as pirâmides preservadas até os dias atuais? Ou melhor, como compreender a violência que foi a escravidão se nós não preservássemos os instrumentos de tortura usados contra os escravos? Então, patrimônio cultural, ele é um documento histórico e como dizia Mark Bloch, um dos maiores pensadores desse campo da história, o conhecimento do passado é um conhecimento que se dá através de vestígios. Então, o historiador ele nunca vai ter a informação completa do passado. Ele vai investigar o que ocorreu no tempo passado através dos vestígios que foram deixados. Então, tudo isso é o conceito de patrimônio histórico, que eu prefiro chamar de patrimônio cultural. Perfeito. E quais são os tipos de patrimônio cultural? Geralmente, a divisão que se faz é entre patrimônio material e patrimônio imaterial. No patrimônio material, o mais comum, que as pessoas mais conhecem, o mais popular, é o patrimônio cultural edificado, onde os testemunhos são edifícios, templos, enfim, todo tipo de construção que tenha um valor histórico. Essa visão monumental de patrimônio, ela já mudou, e isso desde 2001, quando a Unesco publicou a Convenção do Patrimônio Cultural Imaterial. Ali mudou-se o entendimento de que não era só o patrimônio cultural material, as edificações, os templos, enfim, os vestígios materiais do passado que tinham importância, mas sim o conhecimento acumulado da humanidade. Ali a Unesco mudou esse entendimento a partir de 2001. Então a gente trabalha hoje com as duas modalidades. No patrimônio cultural imaterial são consideradas as práticas de um povo, as representações, as expressões culturais, os conhecimentos e as técnicas que são transmitidas de geração a geração. E uma não elimina a outra. Para você ter o patrimônio, geralmente o patrimônio imaterial está muito ligado ao patrimônio material.
Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos, a capoeira, o samba de roda, tem vários tipos de patrimônio cultural e material que já estão protegidos pelo Estado. Certo. E como definir o que pode ser um patrimônio cultural? E como fazê-lo para torná-lo realidade? Sair da ideia, né, de uma possibilidade e torná-lo de fato que seja considerado um patrimônio. Quem define o que é um bem cultural de importância para o patrimônio cultural de uma região, um município, um estado, um país, é o Estado. Tá? E como você perguntou como é que faz para se tornar uma realidade, se faz por meio de estudo técnico. Qualquer município, vou pegar o exemplo aqui de Ribeirão Pires, que é inspirado no modelo do CONDEFAR. Qualquer munícipe pode fazer um pedido de tombamento. Esse é o primeiro ponto de partida. Depois, esse pedido é encaminhado, aqui no caso de Ribeirão Pires, para um órgão técnico criado em 2003, chamado CATP, Centro de Apoio Técnico ao Patrimônio. Esse órgão técnico vai analisar o pedido, a relevância, se aquele bem material ou imaterial merece ser protegido pelo município. E aí ele elabora um estudo técnico. Depois que ele termina esse estudo técnico, ele apresenta ao Conselho de Defesa do Patrimônio e delibera. Se o Conselho, por exemplo, deliberar que aquele bem merece ser protegido, encaminha-se para a decisão final do prefeito, que é uma decisão exclusiva. Ele pode homologar, concordar com os estudos, como ele pode indeferir. Ele pode impugnar o processo, enfim. É uma decisão que compete ao chefe do executivo. Então é assim que acontece, tanto no município como no estado. Quem homologa é o secretário de Estado da Cultura, como no IPHAN, que é o órgão nacional. É assim que se procede e que se elege um bem como patrimônio cultural. Certo. E quem cuida dos patrimônios culturais? Tem algum órgão ou de quem é a obrigação de cuidar? Tá aí uma boa pergunta. A preservação do patrimônio é um dever de toda a sociedade. Agora, respondendo diretamente à sua questão, em termos de poder público, a competência de proteger, que é diferente, tá? Proteção e preservação. Se quiser, eu explico. A proteção legal cabe ao executivo municipal. O que é a proteção legal? É a determinação de que aquele bem é protegido. Também compete ao executivo municipal adotar medidas de preservação. Então vamos lá, a diferença é proteger legalmente, é editar um decreto dizendo que a partir daquela data aquele bem cultural está protegido. Isso é proteção. Preservação é você adotar medidas de manutenção para não cair, enfim, para não destruir, para não se deteriorar, esse tipo de coisa. Então esse conjunto de medidas que é a preservação, onde o executivo municipal também é responsável, não é o único responsável, tá? Então, quem ajuda nisso? A Câmara tem o papel de fiscalizar se aquele bem está sendo preservado. A sociedade também contribui por meio do Conselho, se não for por meio do Conselho, por outras formas de organização, por outros coletivos interessados no patrimônio cultural. Então, assim, embora cada um tenha um papel diferente, a atuação sempre deve ser conjunta, não é isolada, não é só, por exemplo, o poder executivo que tem que cuidar de tudo, muitas vezes não tem dinheiro para cuidar, muitas vezes não tem equipe técnica para cuidar, é de todos a responsabilidade. Hoje o entendimento é esse. Até se trabalha com inventário participativo, onde a sociedade contribui ajudando na inventariação do acervo, seja acervo arquitetônico, patrimonial, seja acervo museológico, enfim, todos estão envolvidos. Então eu não vejo no papel, na obrigação de cuidar, uma coisa estanque, que pertença só a um agente da sociedade. Não, todos têm essa obrigação. Agora, os papéis diferem, tá?
Certo, bacana. E o que devemos fazer, então, para preservar? Já que tem, né, diversos interlocutores, mas a sociedade, o cidadão tem um papel também importante nisso, né? Sim, sim. Olha, para preservar, o que devemos fazer? Primeiro, nós precisamos nutrir uma cultura de preservação, que infelizmente não existe muito no brasileiro, tá? O brasileiro tem um patrimônio cultural riquíssimo, tem um patrimônio natural, então não precisa nem falar do natural, né? O patrimônio natural brasileiro é riquíssimo também, só que precisa haver uma cultura de preservação, precisa ter uma educação para isso. E quando eu falo em preservação, preservacionista não significa que se contrapor ao desenvolvimento econômico de uma cidade, de um estado, de um país. Não é isso. O desenvolvimento econômico é importante para o país, para o município, enfim. Ele é tão importante como o patrimônio é para o turismo e para a cultura. O que precisa ter é uma sustentabilidade nessa relação. Eles precisam caminhar juntos e um não interferir no papel do outro. Porque se você também for 100% preservacionista, corre-se o risco de você congelar a cidade no passado, né? E você achar que tudo merece ser protegido, às vezes determinado bem não tem essa relevância, né? E, por outro lado, você também não pode querer não preservar nada, porque é onde está a identidade cultural de um povo, né? Geralmente, o turista, o primeiro lugar que ele vai num destino é museu, é visitar um bem cultural antigo, que remonta a uma época que já passou, entendeu? Então, tudo vai depender do equilíbrio, da forma como o patrimônio cultural com o turismo, que é uma indústria importantíssima, geradora de riquezas para a cultura e para o desenvolvimento econômico. Como esses campos, esses setores vão lidar de forma sustentável e harmônica. E é aí que você chega a uma equação que vai contribuir para todos. Tá? Essa é a minha visão. Então, o que devemos fazer para preservar? Primeiro, ter essa cultura de preservação. Segundo, ter esse entendimento de que o patrimônio é estratégico para o desenvolvimento de uma cidade, né, de um estado, de um país. Desenvolvimento econômico, social e cultural. A importância da preservação do patrimônio é a seguinte: o patrimônio ele está ligado ao direito à memória. O direito à memória está previsto na Constituição Federal como um direito cultural. Agora, que memória nós vamos preservar já é uma questão à parte. Poderíamos discutir isso futuramente, porque exige um debate específico sobre que memória deve ser preservada. A memória daqueles que foram oprimidos, a memória dos que foram os opressores. Você vê aí pelo mundo vários monumentos ser destruídos por uma questão agora de reavaliação dos valores, da relevância e da simbologia desses monumentos. Então, alguns monumentos ligados à escravidão estão começando a sair do espaço público. Na verdade, você não acompanhou aí? Sim, sim. Por outro lado, você também tem que ter o direito à memória. Então, é um assunto muito ainda complicado de debater, porque alguns entendem que a obra não pode ser retirada porque é um direito à memória. Aquela obra ali, ela representa um momento passado ideológico em que a escravidão era justificada e ela estando ali suscita nas pessoas essa reflexão. Outros acham que a obra é ofensiva. Então, e é claro, sempre a obra fazendo uma homenagem a um escravocrata, ela é ofensiva, ela ofende a coletividade, né? Então, esse debate é muito interessante porque ele acaba entrando no direito à memória. O que devemos preservar e o que não devemos preservar. Vamos colocar uma outra questão. Por exemplo, os campos de concentração alemães durante o período do nazismo merecem ser preservados ou não? Se eu vou preservar, que olhar que eu tenho que ter sobre esse lugar?
um olhar crítico, analítico, reflexivo, ou eu tenho que prestar uma homenagem ao nazismo por meio desses lugares? É óbvio que a visão, até porque ali ocorreu o Holocausto, o genocídio, então ali eu tenho que promover a reflexão, tem que ter uma relação crítica com aquele espaço. A mesma coisa os porões da ditadura no Brasil. De que forma eu lido com esse espaço, porque, querendo ou não, ele é um vestígio do passado, edificado. É o porão onde se torturavam os perseguidos políticos da ditadura. Então, tudo vai da relação, da forma como você pretende preservar e o que você vai preservar. Sempre que a gente escolhe preservar algo, é uma decisão ideológica. Eu estou fazendo uma decisão, eu quero preservar aquilo para a posteridade. Por isso que hoje, todos os museus históricos, o campo do patrimônio, ele reflete muito a respeito daquilo que deve ser preservado, porque tem uma função social e, às vezes, pode ofender uma coletividade ou pode confirmar um pensamento ultrapassado, um pensamento que não está alinhado aos nossos tempos, e o patrimônio tem que estar preparado para lidar com essas questões. Isso é importantíssimo. Então, a importância da preservação do patrimônio é essa, é preservar o direito à memória. Agora, depois disso, preservar a memória, é preciso sim fazer-se uma reflexão sobre essa memória. Até que ponto essa memória é importante ou não. Mas isso é uma discussão à parte. E você ouviu no podcast Aquacultura dessa edição, Marcílio de Castro Duarte, que é dirigente de unidade de memória e acervo da Prefeitura de Ribeirão Pires, em São Paulo, sobre patrimônios culturais. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.